Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, amigos e amigas que acompanham a Canção Nova. Para alguns outros pode ser boa noite ou pode ser bom dia, porque o programa se repete em outros horários. De qualquer forma aí, sejam bem-vindos. Uma alegria receber vocês todos que estão aqui no estúdio nosso hoje lotado aqui, o Santa Clara. Eu quero depois dizer o nome da cidade de vocês. Mas vamos começar rezando. Convido vocês para rezar comigo uma Ave Maria, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós nesse momento, para que eu possa responder essas perguntas todas que estão aqui, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos amigos aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quem é? Pode levantar a mão, isso. Um dos câmeras vai mostrá-los. Petrópolis, Rio de Janeiro, o pessoal do Movimento de Cursilho. Aí, beleza, sendo bem-vindos. Alegria recebê-los aqui. Itaquaquecetuba, em São Paulo. Beleza. Santana do Parnaíba. São Paulo também, né? São Paulo. Itapetininga, São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Jundiaí, São Paulo. Piracicaba, São Paulo. Curitiba, no Paraná. Osasco, São Paulo. Ubajara, no Ceará. Isto. Brasília, Distrito Federal. Diamantina, Minas Gerais. Rio de Janeiro, capital. Catanduva, São Paulo. Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. E temos aqui um diácono, Zé Carlos. Quem é o diácono? Levanta a mão, por favor. Bem-vindo, diácono. No final do programa, nós convidamos para vir aqui dar a bênção para os nossos telespectadores. Está aí com a esposa Rosângela. Sejam bem-vindos. Ok, nós te agradecemos a tua presença. Eu quero só lembrar aqui que toda essa nossa participação vocês podem depois acompanhar pelo facebook.com/pergunte e responderemos CN. Temos também o e-mail do programa. Se você mandar sua pergunta, pergunte e responderemos @cançãonova.com. E o nosso telefone, muito bem conhecido, 12 31 86 2600. Ok, tem aqui muitas perguntas, nós vamos respondendo conforme, né, a ordem de chegada. E você espera, se a sua pergunta não for respondida hoje, não tem problema, vai chegar aqui, né? Teve um período aqui, nós tínhamos mais de 3.000 perguntas na fila. Paciência. O povo tem muita dúvida, mas vamos devagar respondendo. Ok, então tem aqui, inclusive, algumas perguntas da plateia que eu vou misturar aqui com as perguntas que vieram no primeiro bloco, também por telefone e pelo Facebook. No segundo bloco, perguntas que chegaram por e-mail. Aí você pode se localizar mais ou menos. Muito bem. Primeira pergunta que eu tenho aqui, desse bloco primeiro. Professor, é a pergunta do Douglas Ferreira, de Pernambuco, via Facebook. O que a Igreja Católica diz sobre o arrebatamento? Né? A Igreja não interpreta o arrebatamento ao pé da letra, que haverá cortejo pelos ares, não. A Igreja não interpreta assim. Inclusive, eu recomendaria até que lessem um livro que fala sobre esses assuntos todos, do Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Pernambuco, né, de Palmares, que escreveu esse livro, Escatologia, o fim do mundo. O que vem depois da morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? Todos esses aspectos, nada mais do que um bispo explicando para a gente. Dom Henrique tem uma capacidade tremenda, escreveu esse livro, Escatologia. A Igreja não interpreta ao pé da letra a questão do arrebatamento, sermos arrebatados assim. Não, a Igreja interpreta como uma figura de linguagem. Nós vamos para o Cristo com o céu. Não necessariamente numa visão assim material,
né, de cortejo pelos ares. Não, a igreja não interpreta desse jeito. Muito bem, Leonardo Endrizi gostaria de saber se o decreto do Papa Pio XII, do Santo Ofício, sobre a excomunhão dos comunistas ainda está em vigor. Veja, os decretos dos papas, eles não são como um dogma e não são assim também como uma definição do Código de Direito Canônico, né? Aqui eu tenho, inclusive, as obras completas do Papa Pio XII, né? Que foi um Papa magistral, né? É um documento extraordinário. O Papa Pio XII foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial. Os mais antigos até lembram do Papa Pio XII. Bom, o Papa Pio XII condenou radicalmente o comunismo, como o Papa João Paulo II condenou, como o Papa Pio XI condenou, vários papas condenaram. O comunismo, ele gerou mais de 100 milhões de mortos na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, né? Destruiu aqueles países todos que ficaram sob a cortina de ferro, né? Polônia, Bulgária, Checoslováquia, Hungria, até que, graças a Deus, com o Papa João Paulo II, em 1989, caiu o muro do Berlim e desabou o comunismo. Agora, o Código de Direito Canônico da Igreja não excomunga, ok? Porque o documento oficial da Igreja é esse aqui, em termos de disciplina. Então, nos 7 casos de excomunhão late sentense, excomunhão automática, não está incluído hoje a filiação a um partido comunista. O código anterior, de 1917, era mais rígido. Esse aqui, o Papa João Paulo II flexionou um pouco mais. Então, no meu entender, salvo o melhor juízo, uma pessoa que se filia a um partido comunista, ele não está excluído da igreja. Ele pode até estar numa situação de, não sei, de pecado, conforme a opção, mas não excluído da igreja. Aí, os canonistas é que devem dizer isso com mais propriedade. Alice Rodrigues: como a humanidade surgiu de Adão e Eva, se eles só tiveram 2 filhos homens? Vejam, é preciso entender o seguinte: a Bíblia não é um livro de ciência, nem é um livro de história. A Bíblia é um livro de religião, ok? Quando é que o Gênesis foi escrito? O Gênesis foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Provavelmente ali na corte do rei Salomão, do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, né? E o escritor sagrado, ele não quis narrar a história lá de, quem sabe, 1 milhão de anos atrás, quando começou a humanidade. Não. Ele narrou uma espécie de uma parábola, uma metáfora, mas que contém uma verdade religiosa. A única coisa que a gente tem que tirar daí é a verdade religiosa. Qual é a verdade religiosa? Deus fez o homem, Deus fez a mulher, entrou o pecado original, Deus prometeu a salvação pela mulher, né? É isto que nós temos que ficar, ok? Agora, os dados históricos, científicos, de onde é que veio? Isso não é a Bíblia que vai indicar, quem vai indicar é a ciência. A ciência que vai dizer um dia, olha, a humanidade começou lá em tal lugar há não sei quantos milhares de anos. Não é a Bíblia. O escritor sagrado, nós não podemos ler a Bíblia como um livro de ciência, nem de história, mas um livro de verdades religiosas reveladas, aí sim, ok? Bom, eu escrevi essa coleção de livrinhos que vocês estão vendo aqui, são todos livrinhos para responder assuntos assim que o povo pergunta muito, de maneira assim, bem objetiva. Um desses livrinhos que está aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Neste opúsculo aqui, eu explico, por exemplo, a questão das 10 pragas do Egito, o que foram aquilo, a travessia do Mar Vermelho, a mulher do Ló que virou uma estátua de aço, de sal, enfim. A gente precisa estudar essas coisas um pouco para ter o que a igreja nos ensina de como interpretar. Por exemplo, como interpretar o Apocalipse. Então eu escrevo esses opúsculos exatamente como ler e entender a Bíblia. Todos esses da mesma cor aqui são a Bíblia, sobre a Bíblia. Vai mudando de cor, vai mudando de assunto. Cada cor é um tipo de assunto. E são tantos assuntos, né, que é o jeito de nós irmos instruindo o povo. O
profeta Oséias fala uma coisa muito importante. Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de doutrina. Ó, lá no Antigo Testamento. O profeta Oséias é 600 anos antes de Cristo. Meu povo perece por falta de formação, por falta de doutrina. Por isso que eu me preocupo muito com a questão da formação, da doutrina. Por que que as pessoas vão para as seitas? As igrejas que não foram fundadas por Jesus, que não estão sob Pedro, sob os apóstolos, porque não tem formação, não tem doutrina. Ok? É isso que nós temos que passar para o nosso povo hoje. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, faz 3 anos que não tenho relações com o pai dos meus filhos, estou separada dele, desejo muito me confessar e comungar, eu posso ou não? Bom, eu aconselho você a consultar um sacerdote, entendeu? O que está por baixo de tudo isso, né? Se não há infidelidade, se não há traição, se não há, eu penso que em princípio pode não haver pecado, não é porque a pessoa está separada que ela está em pecado, não, às vezes não depende dela a separação, mas como é muito subjetiva a questão, prefiro que você procure um sacerdote aí em confissão, para dizer a você se você pode ou não, aí obedeça o sacerdote, é melhor assim, é muito difícil eu dizer uma palavra aqui, né, numa questão tão subjetiva como essa. Lígia Bruno, quando Nossa Senhora de Fátima pede que rezemos o rosário diariamente, devemos contemplar todos os 4 mistérios? Não, não necessariamente. Você deve rezar o que você tiver tempo de rezar. Se você tiver tempo de rezar 1/3, reza 1/3. Porque o terço é chamado de rosário. A igreja chama de rosário também os 4 terços, não é? Mas 1/3, por quê? O que é rosário? Rosário é rosas. 1/3 são 50 Ave-Marias. É como se fosse uma coleção de rosas. Por isso que o terço também é chamado de rosário. Então, o que Nossa Senhora pede é que se reze o terço. Se você tem tempo para rezar 2, reza 2. Tem tempo de rezar 3, tem gente que reza os 4. Eu confesso, eu não tenho tempo de rezar os 4. Não é que eu não tenho tempo. Se eu for rezar os 4, eu não vou fazer outras orações e não vou fazer outras coisas. Entende? Então, 1/3 eu rezo. Mas 2, 3, depende, dá tempo, né? Aí, depende do dia também, você pode rezar mais ou menos. O importante, olha, é rezar o terço pelo menos, né? Muito bem. Gilmar Ribeiro pergunta o seguinte: gostaria de saber por que a nossa igreja católica coloca a foto de Jesus com olhos azuis, cabelos longos, pele bem clara. Olha, isso aí é uma imaginação, principalmente dos artistas da Idade Média. Os artistas da Idade Média eram muito bons. E como o povo judeu é um povo de pele clara, quem já esteve em Israel, nota isso, né? É um povo de pele clara, muitos de olhos azuis, eles transferiram isso para Jesus, meio assim que naturalmente. Mas nós não somos obrigados a acreditar que Jesus era de olhos azuis, nem nada disso. Ninguém fotografou Jesus, né? Então, é difícil a gente saber exatamente como era o rosto. Eu gosto muito daquela imagem do Cristo, da Sagrada Face, né? É uma imagem que mostra muito a beleza dele, mesmo que não seja exatamente aquilo ali, mas mostra a grandeza dele. Mariana Mazuki, os padres podem escrever suas homilias e lê-las na missa, em todas as missas? Ô Mariana, poder pode, eu acho que não é a melhor forma, porque o padre ficar lendo, o povo às vezes cansa um pouco, distrai. Sabe, a oratória é uma coisa importante, né? A transmissão do conhecimento tem que ser feito com dinamismo, com vida, né? Então, o padre ficar lendo assim, sabe, é uma coisa muito, às vezes, cansativa para o povo, não é o ideal. Eu penso que o ideal é o padre preparar bem, ele pode ter um resuminho na mão, por exemplo, os itens mais importantes, mas eu acho que desenvolver a oratória, né? É mais assim, mais fácil do povo assimilar. Loren da Silva, quando Jesus ressuscitou Madalena,
discípulos de Emaús não o reconheceram, Jesus restou com uma fisionomia diferente da que tinha antes de morrer. Certamente, não é que Jesus ressuscitou com uma fisionomia diferente. O corpo ressuscitado, ele não está mais preso na natureza como o corpo antes da morte. Depois da ressurreição, o corpo já não tem mais a mesma fixação, né? Então, por exemplo, Nossa Senhora aparece em vários lugares diferentes. No Japão ela aparece japonesinha. No México apareceu em forma de uma índia, asteca. Na Europa aparece loirinha de cabelos... Por quê? O corpo ressuscitado é um corpo transfigurado. Então, a gente não sabe mais. Então, o Cristo, ele podia, sim, alterar a fisionomia dele, de modo que as pessoas não o reconheceram. Os discípulos de Emaús caminharam com ele 10 quilômetros e não reconheceram. Cristo não quis. Madalena custou para reconhecer. E eram discípulos dele, viviam com ele. Isso mostra que realmente o corpo ressuscitado tem propriedades diferentes. Ok? Bom, Júnior Duarte, existe algum livro da Bíblia que seja ficção? Pois já ouvi muito isso, como por exemplo o livro de Jó. Não é que seja ficção, a palavra ficção não é boa. É melhor você usar uma palavra assim, eu diria, uma alegoria, que não é ficção. Ficção é uma coisa que não existe, ok? Você pode ter uma novela. O que é uma novela? A novela, você conta um acontecimento usando um recurso literário, né, que você pode usar. Então, a Bíblia, ela tem vários livros que são parábolas. O filho pródigo. Existiu o filho pródigo? Ninguém sabe. Tem coisa mais bonita que a parábola do filho pródigo? É o que eu digo, a Bíblia não está preocupada, né, com o gênero literário em si, ela está preocupada com o conteúdo religioso que ela quer indicar. O livro de Jó, Jesus citou o livro de Jó. Quando os fariseus pediram um sinal para ele, ele falou: essa geração adulta não vai ter sinal nenhum. O único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no interior daquele peixe, eu vou ficar 3 dias no interior da terra antes de ressuscitar. Ou seja, Jesus captou o sentido religioso do livro de Jonas. Não quer dizer que esteja um livro exatamente histórico, que tenha acontecido exatamente Jonas 3 dias no interior de um peixe. Não, nós não somos obrigados a acreditar nisso. Mas a verdade religiosa que ele traz, isso é que é importante. Ok? A igreja não sabe, por exemplo, se o livro de Jó, se Jó existiu ou não. Mas não importa, importa a beleza do livro de Jó. A história que é contada ali, entende? A gente não conta um monte de história para criança, não é? História que não aconteceu, mas você traz para a criança um ensinamento. Eu escrevi 2 livros para criança, histórias que o vovô conta, 2. Eu tenho 12 netos, né? Gosto de contar história para eles. Por quê? É uma historinha que eu invento, né? O bicho tal com o bicho tal. E ali você põe um conceito moral, um conceito ético, né? Para a criança parece a realidade, parece que ela está vendo os bichinhos, mas no fundo você está colocando para ela uma verdade filosófica. Isso é importante. A Bíblia tem isso, né? Então usa esses recursos. Eu queria aproveitar isso para mostrar, por exemplo, um livro, A Última ao Cadafalso. O nome é estranho, né? O que é isso daqui? Cadafalso é a guilhotina. Guilhotina, você sabe o que é, né? Aquela máquina que era usada na Revolução Francesa para decapitar as pessoas. Bota o pescoço lá e desce a lâmina. Na Revolução Francesa, né, mais de 20 mil pessoas foram decapitadas nas praças públicas da França. E esse livro aqui, essa autora, que é uma alemã, Gertrude von Lefort, ela conta, em forma de uma, vamos dizer, uma maneira assim, literária de contar, né? Como foi esse acontecimento que ela conta aqui? E que acontecimento foi esse? 16 irmãzinhas carmelitas foram decapitadas na guilhotina em Paris. Por quê? Porque a Revolução Francesa proibiu que existissem os carmelos.
as irmãs contemplativas. E elas resistiram, ficaram. Foram todas presas, levadas para a praça, uma por uma foi decapitada na praça diante do povo. E por que chama a última ao cadafalso? Porque a Madre Superiora foi a última que pediu para ser decapitada. E ela foi assistindo cada uma das irmãzinhas dela que foi sendo morta. Né? Teve uma irmã que falou para ela assim: ô madre, a senhora me perdoe, eu não acabei de rezar o ofício das horas hoje. Ela disse: não tem problema, minha filha, todos vamos acabar de rezar lá no céu. Daqui a pouco a gente se encontra lá no céu, nós todos vamos... Um fato real que aconteceu na Revolução Francesa e que mostra o horror que foi a Revolução Francesa. Sabe, os estudantes precisam ler esse livro, porque é muita mentira contada sobre a Revolução Francesa. Foi uma revolução anti-igreja católica, onde mataram 17 mil padres e mais de 30 mil religiosos pelo crime de serem católicos. Uma barbaridade. Foram 10 anos de terror, até 1800 mais ou menos. Mas essa autora aqui, que é fantástica, ela narra de uma maneira assim, muito interessante, usando um recurso literário, mas contando um fato histórico, né? Para tornar a narrativa mais interessante. É isso que a Bíblia faz também. O gênero literário, por exemplo, o Midrash. O que é o Midrash? Um gênero literário da Bíblia. Pega um fato, por exemplo, aquele fato, vamos supor, né, de Judite, né, que venceu lá Holofernes, e conta de uma maneira dramática. Né? Foi exatamente daquele jeito? Não exatamente daquele jeito, mas para você entender e refletir com mais facilidade, o gênero literário ajuda essa compreensão. Entende? Muito bem. Aqui eu tenho a pergunta. Bom, outra coisa que eu queria dizer, se a pessoa pergunta se existe um livro da Bíblia que seja ficção, eu queria dizer que eu tenho muita preocupação com a questão da Bíblia. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, o nosso povo está vivendo um reavivamento muito grande em termos da Bíblia, coisa que não acontecia na minha infância. Né? Então, por exemplo, eu gravei um curso bíblico, essa caixinha aqui, só para mostrar que tem 10 CDs aqui dentro. Um curso bíblico de 100 horas, explicando cada livro da Bíblia, os 72 livros da Bíblia. São 100 horas de gravação. E estou escrevendo em livro um curso bíblico, ele deve ter 2 volumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque o povo precisa conhecer como é que a igreja interpreta a Bíblia, para não ter erro de interpretação. Muito bem. E também eu tenho pelo meu site Cleofas, um curso de teologia, onde agora, inclusive, eu estou dando um curso bíblico, como uma das matérias do curso de teologia, né, que eu dou pela internet. Quem quiser conhecer, é só entrar no site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá que está escrito assim, Escola da Fé Online. Você clicar ali, tem o que você precisa para participar desse curso. Esse curso já tem aí mais de 2 anos, né? Mas ele vai continuar e você pode assistir às aulas anteriores. Temos hoje mais ou menos, talvez uns 800 alunos acompanhando o curso. É um jeito de você estudar teologia em casa, e aí tem um curso bíblico. Inclusive agora, estou terminando no Antigo Testamento, vou fazer um intervalo para colocar um pouco sobre a questão do leigo, porque a igreja pediu que esse ano a gente trabalhe o ano do laicato, então vou fazer uma série de aulas sobre os leigos, depois vou continuar com o Novo Testamento. Quer dizer, nós temos jeito de estudar, é preciso estudar, porque aí a gente fortalece a nossa fé. Muito bem, aqui a pergunta do Hugo Maria. Hugo pergunta o seguinte: depois da formação no seminário, o padre ordenado fica na cidade onde estudou, ou ele pode escolher a cidade que ele vai ficar? Não, veja, tem 2 tipos de ordenação sacerdotal. Tem o padre chamado de diocesano, que ele fica sujeito ao bispo. O bispo que define para onde que ele vai. Qual é a cidade que ele vai, é o bispo que define. E pela obediência, ele tem que obedecer, certo? Pelo voto de obediência, ele tem que seguir. O padre religioso o quê? De uma congregação religiosa, aí ele tem o superior dele na congregação,
que define para onde que ele vai, que casa da congregação ele vai. Aí não é diocese nem a paróquia. Então, o padre diocesano é o bispo que indica a paróquia para onde ele vai. O padre ordenado de uma congregação religiosa, ele vai para a casa da congregação religiosa, que o superior dele indicar. É isso que acontece. Wagner, existe a sucessão apostólica fora da Igreja Católica? Existe, Wagner, na Igreja Ortodoxa. O que é a sucessão apostólica? A sucessão apostólica quer dizer o seguinte: os bispos são todos descendentes, vamos dizer assim, dos apóstolos. Então, os apóstolos, os 12, nomearam bispos antes de morrer. Esses bispos foram nomeando outros bispos, até chegar ao bispo da sua cidade, da sua diocese. Há uma linha sucessória que não quebrou, e chama-se sucessão apostólica. Ok? A Igreja Católica tem os ortodoxos, que separaram da Igreja Católica em 1054, mantiveram essa sucessão apostólica. Ou seja, um grupo de bispos separou da Igreja Católica, os bispos da Grécia, mas eles eram bispos legítimos da linha e continuaram indicando bispos legítimos. Por isso que a Igreja Ortodoxa mantém válidos os sacramentos. Não é lícito nós irmos participar, por exemplo, de uma missa na Igreja Ortodoxa. A gente não pode, mas a missa para eles vale. Acontece a consagração, porque tem sucessão apostólica. Então, quem tem sucessão apostólica? Só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. São as únicas que a Igreja chama de igreja. A Igreja não chama os protestantes de igreja, chama de comunidades eclesiais. Por quê? Porque não tem sucessão apostólica. Igreja, a palavra igreja, a Igreja Católica só usa para a Igreja Católica e para a Igreja Ortodoxa. Os anglicanos, por exemplo, não são igreja. Por quê? Eles perderam a sucessão apostólica. Porque quando o rei Henrique VIII, 1534, rompeu com a igreja, a filha do Henrique VIII, a rainha Elizabeth, eliminou todos os bispos que vinham da sucessão apostólica e nomearam outros bispos que não eram da sucessão. Então, perderam a sucessão apostólica. É isso que significa sucessão apostólica, ok? Muito bem. Outra pergunta, Maria do Socorro Vieira. Passei 40 anos casadas. Depois disso, meu marido foi embora e casou-se com outra. Eu estou livre para ter um novo relacionamento? Maria, não está livre. A menos que você consiga a declaração de nulidade do seu casamento no Tribunal Eclesiástico da Igreja. Por quê? Vamos explicar isso daqui dentro da teologia sacramental. A Igreja ensina que se um casamento foi válido, ele só acaba de um jeito, quando um dos dois morre. Ok? Se um dos dois morrer, extinguiu o casamento. É o único jeito que termina um casamento válido. Então, vocês viveram 40 anos juntos. Se o casamento foi válido, houve uma separação de corpos que não extingue o vínculo matrimonial. A separação física não extingue o vínculo sacramental, só a morte. Ou então, se depois de um processo no tribunal eclesiástico, o tribunal disse, olha, o casamento de vocês não foi válido. Ah, bom, se não foi válido, não houve o vínculo. Aí, cada um pode ter o seu relacionamento depois diferente. Deu para entender? Deu? Isso é muito importante entender. Ok. Divina, via Facebook, intervalo? Bom, vamos fazer um intervalo, depois do intervalo eu vou responder as perguntas de vocês que estão aqui e as perguntas que chegaram por e-mail. Espera aí que nosso intervalo, vocês vão ver, é bastante rápido. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos de volta, vocês viram aí a rapidez do intervalo, vocês que estão aqui, estão vendo, né? Por isso que a Canção Nova precisa pedir a sua colaboração, a sua ajuda. Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Quem é que mantém todas as televisões que você conhece, diferente da Canção Nova? Propaganda. Cada patrocinador paga um tanto de tempo da TV no ar. E paga caríssimo. 30 segundos é uma nota, como o povo diz.
Aqui não tem propaganda. Então, quem é que mantém essa televisão 24 horas no ar? Rádio, TV, internet, casas de missão no mundo inteiro? Você, com a sua ajuda. E Deus vai te pagar por isso. Pode ter certeza. Com graças e bênçãos, pode ter certeza. Paulo VI dizia: aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Você que está pagando esse programa aqui tem os mesmos méritos meu que estou fazendo o programa. Entenderam? Bonito isso. Assim, todo mundo participa dessa igreja. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas rápidas aqui da plateia. Vou responder rapidamente porque eu tenho uma outra pauta aqui para cumprir. É correto dizer, nós te louvamos e bendizemos Nossa Senhora, nossa mãe? É correto. Nós só não podemos dizer, nós te adoramos. Não. Nós não adoramos, mas dizer, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ela é mãe de Deus. A mãe de Deus tem direito ao nosso louvor, certo? O Flávio Júnior pergunta o seguinte, de Jundiaí: o que é realmente a revolução sandinista na Nicarágua? Porque esse movimento é contra a igreja. Esse movimento sandinista é um movimento comunista, marxista, como acontece na Venezuela, como acontece na Nicarágua. Por que é contra a igreja? Porque a igreja é contra o comunismo. Tirar a liberdade das pessoas é um crime. Então a igreja não aceita isso de jeito nenhum. A igreja quer que se viva a democracia. Todo mundo tem o direito de votar, todo mundo tem, né? O poder executivo não anule o poder judiciário, não anule o poder legislativo. O que aconteceu na Venezuela? Né? Hugo Chávez e o Maduro anularam os 3 poderes. Então não tem mais democracia, ficou só o poder executivo. E o poder executivo amedrontando todo mundo com os paramilitares, que estão matando gente na rua aí, na Nicarágua, na Venezuela. Quer dizer, é porque é um regime comunista, é por isso que a igreja é contra. E por isso que estão atacando a igreja, né? Esses dias atacaram um bispo, né? Os bispos estão denunciando que querem matar sacerdotes na Nicarágua. Olha gente, Nicarágua está sofrendo. Mais de 350 pessoas foram mortas nas ruas por discordar do regime ditatorial, totalitário, marxista, né, do presidente Ortega, como também o presidente Maduro na Venezuela. Temos que rezar muito para que esse povo não sofra. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a Venezuela? Milhares e milhares de venezuelanos fugindo, vindo para o Brasil, aí em Roraima, porque não tem condição de viver mais num país daquele. Um país riquíssimo de petróleo, onde o povo não tem hoje nem papel higiênico para usar direito. Absurdo. É por isso que o comunismo não presta. A igreja sempre foi contra. Uma pergunta: Deus criou todas as coisas e quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Gente, é uma coisa que nós não conseguimos entender. Deus é incriado, ou seja, Deus sempre existiu. A gente não consegue entender isso. Nossa cabeça é pequena para entender isso, mas é isso que a igreja ensina. Se Deus fosse criado por um outro Deus, teria que ter um outro Deus para o outro Deus e não acabava nunca. Deus é incriado, Deus sempre existiu. Eu escrevi um desses livrinhos, acho que ele está aqui. Quem é Deus? Está aqui. Por que eu escrevi esse livrinho aqui? Porque um dia eu vi na internet que foi feito uma pesquisa no mundo inteiro. Olha que interessante. Qual é a pergunta que você mais gostaria de ter a resposta dela? Olha a pergunta que ganhou. Quem é Deus? Primeiro lugar. Eu digo, então eu vou responder. à luz da igreja. Então eu escrevi esse livrinho, quem é Deus? Quer dizer, o povo acredita em Deus, mas não sabe direito quem é Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E quem é o Pai? Então, é um livro que desdobra isso daqui. Bom, aqui tem, por que a Canção Nova não promove um acampamento para catequistas? Pois preparam crianças, jovens e até adultos para, olha, uma ideia muito boa, viu? Fica aí registrado, né, essa sugestão, né, é da Cida Vieira. Eu sou assim, muito favorável ao catequista. Eu já disse aqui várias vezes, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro na igreja para alguém, eu dava um bom catequista.
catequista que conhece o catecismo da Igreja Católica, passa esse catecismo para criança, para jovem, para adulto. Esse eu dava. Porque, como eu falei, profeta Oséias, o povo perece por falta de doutrina. As crianças não sabem a religião, os jovens não sabem os 10 mandamentos, não sabem os sacramentos, não sabem os dogmas da fé. Por quê? Porque não foram catequizados direito. Não é? Bom, e aqui eu vou resumir a pergunta da Ana Vieira, que, só por causa do tempo, ela pergunta aqui o seguinte, é da paróquia São Roque, de Guarulhos, né? Sobre exorcismo, como deletar a necessidade. O Anaí tem que ser um padre que sabe realmente fazer o discernimento. Não é fácil saber se a pessoa está com um problema simplesmente psicológico ou se é um problema realmente de possessão. Aí é por isso que o bispo escolhe um padre bem preparado para isso, tá? Quem autoriza é o bispo, que pode autorizar o exorcismo, tá? Ela pergunta ainda que uma mãe tem poder para expulsar demônios em seu filho. Eu penso que sim, não fazendo um exorcismo. A mãe não pode fazer um exorcismo, como eu falei, só o padre autorizado mas a mãe, com a oração, com o texto, né? Com a invocação da santidade, pode realmente, não digo tirar o demônio de uma pessoa, que no caso de possessão, uma coisa pesada, mas além da possessão, há outras formas de opressão, que não são possessão. O demônio age de várias maneiras, é tentação, opressão e possessão. A possessão tem que ser o exorcismo, mas é caso raro. Mas acontece muita tentação, todos nós estamos tentados. É uma ação, vamos dizer, a ação mais frequente do demônio, tentar você a pecar, tá? Agora, há uma tentação mais forte, que é a opressão. Aí você é meio que esmagado por uma tentação muito forte. E há o caso da possessão, quando ele domina realmente as faculdades intelectivas da pessoa. Aí cada caso é um caso, tem que ser estudado, ok? Última pergunta aqui, como viver o luto cristão? Como superar? Gente, o luto cristão, na nossa fé, não tem como evitar as lágrimas, né? Como dizia Dom Ascânio Brandão, as lágrimas são um tributo da natureza. A natureza cobra as nossas lágrimas. Pode chorar à vontade. Morreu alguém, chore à vontade. Mas chore na fé. Ou seja, sem desespero, acreditando que a vida daquela pessoa não acabou, né? A igreja fala na missa, a morte, né? Na morte, a vida não é tirada, é transformada. Acreditar nisso. Agora, o que eu acho mais importante, olha, experiência própria que eu já vivi na minha vida, quando eu perdi parentes. Já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi uma irmã de 39 anos, já perdi minha esposa, né? Meu sogro, minha sogra. Sempre a única coisa que me consolou diante da morte, o que foi no fundo? Entregar a pessoa para Deus. O livro de Jó 1:20, acho que 1:27. Deus dá, Deus leva, bendito seja Deus. Nós pertencemos a Deus. Meu filho não é meu filho, é filho de Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Se a gente se agarra, não solta a pessoa, não entrega para Deus, aí a gente não para, não tem consolação nunca. Porque a pessoa já morreu. Então entrega para Deus. Chorando, com o coração sangrando, mas entrega para Deus. Senhor, é teu, leva. Um dia nós vamos nos encontrar de novo na eternidade. Eu penso que, não sei, para mim é a melhor maneira de viver o luto, é viver esse luto na fé, entregando para Deus, né? E Deus dá paz para a gente. Quando você faz isso, Deus te dá paz. Minha esposa, antes de morrer, faz 6 anos que ela morreu. Ela dizia assim para mim, você não vai conseguir viver sem eu. Ai, que medo. Eu disfarçava, tal, mas quando foi chegando perto dela morrer, aí eu fui ficando preocupado. Mas um dia eu cheguei diante de uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho lá em casa e falei para Nossa Senhora, olha, eu entrego ela nas tuas mãos. Seja feita a vontade de Deus. Eu aceito o que Deus quiser. Tive paz.
Ela morreu, continuou 6 anos vivendo sozinho, meus 5 filhos já se formaram, e estou em paz, mas entreguei para Deus. Faça esse exercício espiritual de fé. Eu acho que é a melhor maneira da gente superar, né, as nossas dificuldades. Vamos ver aqui as perguntas que chegaram por e-mail. Célio. Não, vamos ver Dom Henrique? Vai ter Dom Henrique hoje? A pergunta dele? Vai? Então a pergunta que Dom Henrique vai responder primeiro. A pergunta dele é a seguinte, né? Está aqui, olha. É possível anular o casamento se a pessoa disser que casou não amando? Olha aí, Dom Henrique, vamos ver a resposta dele. Veja, o casamento não é a gente que anula, ele existe ou não existe. Às vezes, formalmente, não é, exteriormente, houve um casamento, mas não valeu. E quando é que o casamento vale? Quando ele é livre, consentido, quando você casa com consciência. Então, se você diz, casei não amando, mas por que casou? Se mesmo sem amar, você casou livremente, consciente, com opção, esse casamento é válido. Então, cada caso desse seria bom conversar com um canonista, quer dizer, um padre que é especialista em direito canônico, para que ele escute você e veja se houve liberdade, tá certo? Se você fez consciente o casamento, amando ou não amando, ele é válido. A questão é o seu ato, se foi livre, pensado, medido. É isto. Vocês estão aqui para se casar. É de livre e espontânea vontade? Primeira pergunta. Sim. Se não for de livre e espontânea vontade, o casamento não vale. Se você tiver com medo do sogro, da sogra, tiver chantagem, não vale o casamento. Você quer casar? Quero. Mas ela é feia, mas eu quero. Mas ele é pobre, mas eu quero. Então azar seu. Tem que querer. Entendeu? Aí o casamento, se foi válido, aí nem o Papa pode separar. Só a morte. Agora, se houve medo, se houve chantagem, gente, o Código de Direito Canônico, ele coloca 19 razões aqui que pode um casamento ser declarado nulo. Se teve medo, se teve chantagem, se teve, não sei, outras coisas, né? Pode não valer. É isso aí. Bom, vamos aqui à pergunta do Célio. Por que as pessoas, e até mesmo em algumas orações litúrgicas, dizem que Deus chamou quando alguém morre? Olha, isso aqui está na missa. Rezar porque, né, Deus chamou hoje a sua presença. Por quê? Porque só Deus, gente, é que é o Senhor da vida e da morte. Então, quando a pessoa vai para Deus, né, de certa forma Deus chamou. Não é que Deus tenha definido a morte daquela pessoa daquele jeito, são os acontecimentos da vida, mas Deus chamou porque Deus sabia que aquilo ia acontecer, entende? Então é um termo que a igreja usa inclusive na oração litúrgica da missa, quando reza pelos que já faleceram. Deus é o Senhor da vida e da morte, é isso. Uma pessoa que pede para não ser identificada. O que a igreja diz a respeito do relacionamento entre pessoas com idades diferentes? Não tem problema, pode casar a pessoa com idade diferente. É claro que não é muito bom. Pessoa, 20 anos de diferença entre marido e mulher, não é bom. Porque isso vai trazer problemas até no campo sexual, etc. Tal. Mas, havendo amor, tudo é possível. Eu queria mostrar um livrinho que pode orientar isso. Sereis uma só carne. Esse livro aqui é sobre o casamento. Ok? Aquilo que Deus disse para Adão e Eva. Vocês vão ser uma só carne. Vocês vão ser unidos. É o amor. Se houver o amor autêntico, aquele amor que São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca os seus próprios interesses. Aí pode dar certo. Pode ser o marido mais velho, pode ser a mulher mais velha, pode dar certo. O ideal é que a diferença de idade seja pequena. Mas eu conheço casais com 10 anos de diferença que vivem bem, porque se amam. Por que na missa, no momento do ofertório, se mistura um pouco de água no vinho e por que o padre lava as mãos? Bom, aquela gotinha de água que o padre põe no vinho, repare que é uma gotinha só, significa o quê? A humanidade de Cristo. Que Cristo é Deus e é homem. Então aquela gotinha d'água significa a humanidade de Cristo.
ele é homem também. O padre lava as mãos, é um gesto de pedir a Deus purificação dos seus pecados, porque ele vai celebrar a Eucaristia. Né? Então, purificai meus pecados para que eu possa celebrar dignamente os santos mistérios. É um ato litúrgico de purificação. Juliano Joaquim de Joinville, em João 14:30, está escrito: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Aqui Jesus está afirmando que o diabo é o príncipe do mundo? Sim, está afirmando sim. São João fala, o mundo jaz no maligno. Mas que mundo é esse? Agora tem que entender que mundo é esse. Tem dois mundos. Tem o mundo belo que Deus criou, o universo, o cosmos, nós, e tem o mundo das trevas, do pecado. É esse mundo das trevas, esse mundo sem Deus, que o demônio é príncipe dele. É o que Jesus quer dizer. Tem um mundo maravilhoso, que está nas mãos de Deus, e tem o mundo das trevas, que está na mão do mal. Muito bem. Quantas vezes um padre pode celebrar a Santa Missa em um dia? Normalmente, uma missa por dia, mas o bispo pode autorizar o padre a celebrar 2, 3, até mais, se não tem padre na região. Mas, vamos dizer assim, o Código Canônico coloca que uma missa por dia. Mas, e nós também podemos assistir mais de uma missa por dia. Podemos até comungar 2 vezes, se participar de 2 missas. Ok? O Código autoriza isso. Por que a beatificação do padre Vítor Coelho de Aparecida está demorando tanto? Não sei. Aí tem que ver o processo lá no Vaticano, como é que anda. Olha, eu também torço o padre Vítor, né? Aquele padre que ficou conhecido no Brasil inteiro pela Rádio Aparecida, né? Às 3 horas da tarde dava bênção na História Aparecida, ao meio-dia, né? Os ponteiros do relógio apontam para o infinito. Ele dizia, né? É a hora de Deus, o meio-dia, né? Ele está em processo. Eu penso que o padre Vítor vai ser canonizado um dia. O que é idolatria? E o que são ídolos? Olha, gente, idolatria é você adorar alguma coisa que não é Deus como Deus. Aquele bezerro de ouro lá dos judeus, né, que adoraram no deserto, não era Deus. Então tem idolatria aí, olha, na Índia está cheio de falsos deuses, no hinduísmo, no budismo, né? Adorar alguém que não é Deus é idolatria, né? Ok? Nós adoramos só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Não adoramos Nossa Senhora, nem os anjos, nem os santos. Nós veneramos, é completamente diferente. Inclusive, a palavra da teologia é diferente, né? Adorar vem de latria, venerar vem de dulia. São termos, inclusive, diferentes na própria teologia. Qual a melhor maneira para interpretar os livros do Antigo Testamento, em especial os livros dos profetas? Tá aí, é um curso bíblico. Por isso que eu falei que gravei um curso bíblico explicando cada um dos 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Então você tem Isaías, Ezequiel, Daniel, né? Os maiores, e tem os profetas menores. Cada profeta tem uma característica, atuou num certo momento, num momento específico do povo judeu. Então, a gente tem que estudar, não tem outro jeito. Eu estou dando um curso bíblico agora, pela Escola da Fé online, que eu dou pela internet. Aí vou explicando, né? Eu uso 2 manuais fantásticos, que eu quero até indicar aqui. Quem quiser estudar isso em livro já publicado, a editora Loyola publicou 3 volumes, explicando a Bíblia inteira. Chama-se Comentários Bíblicos. É dessa grossura assim, são mais ou menos 1.500 páginas. E eu tenho um texto que é da Espanha, em espanhol, da Universidade de Navarra, do Opus Dei, e também comentários bíblicos. É dali que eu tiro todas as explicações, além de usar a Bíblia de Jerusalém e usar dicionários bíblicos, né, para explicar cada um desses profetas. Agora, a Bíblia tem uma explicação de cada um dos profetas, só que uma explicação bem resumida. Antes né, que você abre a Bíblia no começo aqui, ela dá uma explicação. Vou mostrar isso aqui também, porque pode ajudar rapidamente. Aqui, ó. Olha, por exemplo, dá um close aqui rapidinho. Olha aqui, está no comecinho da Bíblia da Ave Maria. Olha aqui. Daniel, Ezequiel, Baruque, as Lamentações,
Jeremias. Então, ele dá os profetas, Isaías, Jeremias, os 4 maiores. Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 profetas maiores. Depois ele pega os menores, né? Aí vai lá para Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias. Só que uma explicação muito curtinha, é pouca coisa. Quem quiser aprofundar, aí você pode pegar então um comentário bíblico, um livro bíblico, um curso bíblico, para você entender melhor. Muito bem, vamos em frente. Danilo Meira, o catecismo fala no parágrafo 2187 que nos domingos devemos evitar as diversões em massa. Então nós católicos podemos ir ou não a shoppings nos dias de domingo? Não, veja bem, não é bem isso que o catecismo fala. O que o catecismo fala no parágrafo 2187 é que a gente, eu vou até ler aqui, que aí fica a dúvida mais clara. Olha, o que ele fala aqui é o seguinte: os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas, às vezes, pelas diversões em massa. Diversão em massa, você vai para um campo de futebol, né? O que o catecismo pede? Que você evite os excessos e as violências. Ele não está dizendo para você não ir. Se você já foi à sua missa ao domingo, já fez a sua caridade, já ajudou quem você... e você quer descansar um pouco, e o domingo é para isso, é para descansar. Você quer fazer não sei, fazer uma visita aí num zoológico, num shopping, alguma coisa, não é problema. Evite os excessos. Evite aquilo que não está certo. Ok? É o que eu entendo que o catecismo está dizendo aqui para nós. Certo? Vamos lá. Não quer ser identificado. Sou católico, vivo bem a minha religião, graças a Deus. Porém, a maioria dos meus familiares são evangélicos e vivem insistindo para que eu aceite Jesus. Qual a melhor resposta que devo dar para que eles entendam que eu já aceitei Jesus e não preciso de mudar de minha vida? Eu acho que você não tem que explicar mais nada, não. Se você Jesus já entrou na sua vida, você participa dos sacramentos, da missa, lê a palavra de Deus, você já acolheu Jesus na sua vida? Não tem que ficar dando satisfação para quem não é católico, não. Sabe, cada um tem que respeitar a religião do outro. Eles são evangélicos, respeite eles, e eles têm que respeitar você. Que ousadia é essa de dizer que eu não recebi Jesus? Por que eles podem acusar essa pessoa de dizer que não recebeu Jesus? Que ousadia é essa? Que acusação triste é essa? Como é que eu posso chegar para você e dizer que você não recebeu Jesus na sua vida? Como não recebi? Se eu comungo Jesus? Se eu rezo para Jesus? Ah, para com isso. Isso é falta de respeito. É falta até de educação. Terminou o tempo? Terminou. Mas assim, a gente volta quarta-feira que vem. Eu vou pedir ao diácono que está aqui, José Carlos, né? Ô diácono, qual é a cidade, qual é a diocese, qual é o bispo? Fala aqui. Aqui, para todo mundo. Diácono José Carlos Óboli, da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, o nosso bispo Dom Dario. E eu estou prestando serviço à paróquia Nossa Senhora da Consolação. Beleza. Diácono, você vai deixar sua bênção para os que estão aqui e os que estão em casa. Vocês sabem que a bênção pode ser dada à distância. Sacramento não pode, mas a bênção é sacramental. Pode. Então, põe a sua intenção agora, esse homem recebeu o sacramento da ordem. Não é ele que vai dar a bênção. É Deus que vai dar a bênção através dele. É preciso a gente entender essas coisas, sabe, gente? Ele pode ser feio, pode ser pecador, mas a bênção vai ser dada. Porque a bênção vem de Deus. Agora, a gente tem que ter fé para receber o sacramental. Beleza? Pode dar sua bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São João Paulo II, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre cada membro da comunidade Canção Nova, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Levai a todos a alegria do Senhor, permaneçamos na Canção Nova em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. Quero aproveitar para explicar aquilo que perguntaram da sucessão apostólica. Por que essa bênção tem poder? Porque ele recebeu o sacramento da ordem de um bispo. E esse bispo recebeu de outro bispo e chega até os apóstolos. Estão vendo a força de onde é que vem da bênção? Vem lá de Cristo para os apóstolos, chegou até ele. Quem não tem essa sucessão apostólica não tem esse poder de abençoar. Até na prática a gente consegue explicar a doutrina. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.